Oi, pessoal, eu sou a Cris Corsini e eu estou aqui para falar com você que é educador, seja você um professor particular, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, orientador educacional, coordenador pedagógico, enfim, você que é profissional da área da educação e que lida com a questão da aprendizagem, para que você possa transformar o seu aluno em um estudante, entendendo como o cérebro aprende e forma o hábito de estudos. E para quê? Para que o nosso estudante possa aprender a aprender e, consequentemente, melhorar o seu desempenho pedagógico. Então, sejam todos muito bem-vindos. E o tema de hoje é como é que nós, educadores, podemos envolver a família no desenvolvimento do hábito de estudo. Como que é possível a família melhorar a rotina de estudos do seu filho? Para você, educador, qual é o papel dos pais no aprendizado escolar dos seus filhos? Como é que você, educador, pensa que deve ser a postura dos responsáveis em relação à tarefa de casa? E o que você, educador, diz para os pais quanto ao que pode ser feito em casa para que o desempenho escolar dos filhos possa ser melhorado? Enfim, como é que nós, educadores, devemos orientar a família para que sim, ela contribua na formação do hábito de estudos, mas sem transformar isso numa simples moeda de troca? E isso, gente, é muito sério. Por quê? Porque embora cada família tem as suas particularidades, cada criança, cada adolescente seja único, ainda nós temos muitos pais que fazem do sucesso escolar uma prova de afeto. Nós, educadores, precisamos ajudar essas famílias a entenderem que elas não amam os seus filhos para terem algo em troca. Muito menos para que seus filhos paguem esse amor, esse afeto com notas, com diplomas, com certificados. Nós amamos os nossos filhos porque amamos. É simples assim. E ponto final. Os pais sabem, gente, que para conseguir uma formação sólida é importante estudar. Mas o que acontece é que geralmente eles não sabem como ajudar o filho a desenvolver esse hábito. Então, eu geralmente coloco que essa é uma questão cujo cerne é um pouquinho, eu falo, o buraco é um pouquinho mais embaixo e é um pouquinho maior. Antes de nós orientarmos a família, é muito importante que nós também, educadores, sejamos capazes de entender a parte que cabe a cada um nesse grande latifúndio chamado hábito de estudos. Né? É importante que cada um saiba qual é o seu papel nisso tudo. E importante também que todos saibam que, embora papéis diferentes, todos são importantes. Então, quando eu começo uma conversa, tanto na escola
quanto na clínica com as famílias, eu geralmente inicio pedindo para que eles pensem num time de futebol. Esse time de futebol, ele é formado por jogadores, ok? São esses jogadores que vão entrar em campo, que vão jogar, que precisam marcar o gol e que vão levar o time à vitória. Legal? Mas, além dos jogadores, também tem o técnico. O técnico é aquele que trabalha com os jogadores no momento anterior ao jogo. É ele que trabalha o treino, é ele que trabalha as táticas e as estratégias de jogo, é ele que trabalha o preparo físico. Se nós transportarmos esse técnico para a realidade escolar, quem é o técnico? Somos nós, os educadores. E esse time também tem um cartola. O cartola é aquele que dá todas as condições, a estrutura que, na realidade escolar, é a família. Então, nós temos os jogadores que entram em campo e têm que marcar o gol. Nós temos o técnico que prepara esses jogadores com as condições, enfim. E nós temos o cartola que dá toda a estrutura. Na escola, nós temos o aluno, que é aquele que precisa colocar em prática, né, todas as orientações trabalhadas em relação ao ato de estudar, ou seja, ele quem tem que estudar. É o ator principal, ok? Nós temos, nós, educadores, que somos aqueles que têm que trabalhar toda essa questão de como estudar, como montar um plano de estudos, as orientações das técnicas, enfim. Nós somos o técnico, nós somos corresponsáveis, tá? E nós temos a família. A família é aquela que dá toda a estrutura, que matricula o filho, que compra material, que leva e traz para a escola. Então, esses três elementos precisam estar extremamente alinhados, extremamente ajustados, falando a mesma língua. É como se fosse, gente, uma grande, uma engrenagem de uma máquina. São três peças, porém todas essas três peças precisam estar ajustadas e funcionando em harmonia. Porque se uma peça, por menor que ela seja, parar, a máquina inteira para. A máquina inteira deixa de funcionar. Então, a importância dessa engrenagem com as peças alinhadas e ajustadas, ok? Então, se nós, educadores, somos o técnico desse time, nós temos a responsabilidade de transformar esse aluno em um estudante, oferecendo aí todas as técnicas, táticas, estratégias, planejamento, enfim. E nós precisamos também garantir as condições e orientar a família, que é uma dessas frentes. E as contribuições que nós precisamos trabalhar com a família é mostrar para esses responsáveis que partirá também deles, estimular que existe hora, que existe local adequado para estudar, que precisa ir incentivando a autonomia.
E nesse sentido da autonomia, eles precisam ser então orientados de que eles podem, eles devem ajudar, mas até certo ponto, ok? Então, gente, eu convido vocês a refletirem comigo alguns desses pontos. O primeiro, o nosso ponto de partida. A gente precisa trabalhar com os pais, com os responsáveis, qual é o papel deles nessa relação pais e filhos. Primeira coisa, que essa relação pais e filhos, ela não tá, os papéis não estão no mesmo nível. Existe uma hierarquia. Os pais e os filhos. E os pais, eles precisam assumir de que eles são a autoridade nesta relação. Veja bem, eu não estou falando de autoritarismo. Eu estou falando de autoridade. São coisas diferentes, ok? Na relação pais e filhos, por mais que essa relação seja uma relação aberta, de muito afeto, de muito companheirismo, de muita parceria, de muita troca, de muito diálogo, de muito tudo que há de bom, existe uma hierarquia. Isso não pode ser negado e isso não pode ser colocado de lado. Os pais, eu sempre digo, os pais precisam ser pais para que os filhos possam ser filhos. Por mais próximos que eles sejam, existe uma hierarquia. Quando eu falo de autoridade, eu estou falando de que o filho irá acatar as orientações porque tem respeito. Diferentemente na relação autoritária. No autoritarismo existe a obediência por medo. Não é isso. E vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou falando da importância dessa autoridade. Vamos lá. Nós precisamos ajudar os pais a entenderem também, segundo ponto, de que ninguém nasce gostando de estudar. Ninguém nasce sentindo prazer em estudar. Eu não estou falando aqui em conhecer, em aprender. Eu estou falando na ação de estudar, de sentar e ficar por um tempo ali realizando uma determinada atividade, tá bom? E mais ainda, o buraco também é mais embaixo. Ninguém nasce sabendo estudar. Logo, se o adolescente ele não sabe como estudar, como é que ele vai gostar disso? Entenderam? Estudar, gente, é um comportamento. E esse comportamento, para se tornar um hábito, é preciso ser construído, é preciso ser desenvolvido. Só assim é que o garoto, a garota, enfim, eles vão começar a ver sentido nessa atividade, nessa ação. E sim, existe uma forma de ensinar a estudar, para que o aluno possa aprender a aprender. E sim, esse é um papel que cabe à escola, a nós, educadores. Mas tem que existir uma parceria. Esse é o terceiro ponto. Os alunos, gente, eles estão numa fase de desenvolvimento em que
o cérebro ainda não está totalmente desenvolvido. Existem algumas regiões do cérebro do adolescente e essas regiões são muito importantes para a questão do planejamento, da organização, da regulação emocional, do controle, do autocontrole, né, de comportamentos. Essas regiões, elas estão em processo de desenvolvimento. E isso, consequentemente, interfere na autonomia. Então, não adianta chegar para o aluno, né, para o jovem e falar assim, mas você não vai estudar? Por que você não estudou? Ele ainda não tem essa autonomia desenvolvida, ainda mais para fazer uma coisa que ele não gosta, que ele não vê sentido, que ele não sente prazer. Entenderam? Então, toda vez que nós vamos ensinar alguma coisa nova para eles, e sendo essa coisa algo que não desperta prazer e interesse, no início tem que haver supervisão, tem que haver apoio. E a quem cabe essa supervisão e esse apoio? A família. Por que a família? Porque o estudo acontece em casa. Logo, a responsabilidade é dos pais. Por isso a parceria. E como é que eu vou supervisionar alguém se eu não tenho autoridade sobre este alguém? Então, olha lá o ponto número 1, quanto é importante. Porém, gente, um outro ponto, outro fator importante. O jovem, a criança, né, o adolescente, eles não sabem estudar. E isso nós, educadores, trabalharemos com eles. Porém, esse comportamento, para se transformar num hábito, ele precisa ser praticado. Por quê? Porque nenhum hábito aparece do dia para a noite, aparece do nada. Isso não acontece. É todo um processo e que leva tempo, tá? Ao longo desse processo, precisa ter persistência, precisa ter dedicação. Porém, como é que eu vou ser persistente? Como é que eu vou me dedicar a fazer uma coisa que para mim ainda não é nada interessante? Eu não sinto prazer em estar fazendo isso. Mas eu tenho que fazer. Mas eu ainda não tenho autocontrole suficiente para poder me manter firme, apesar de não estar gostando. A supervisão tem que vir de fora. Então, esse é o papel da família, tá? Por isso, a família precisa ter paciência. Esse é o nosso quarto item. É preciso ajudar os pais a entenderem que isso é um processo. E se é um processo, leva tempo. E se leva tempo, eu preciso ter paciência. E que nem sempre o simples será fácil. Nem sempre o simples comando de pedir para que meu filho sente e estude, isso nem sempre vai ser fácil. Primeiro, porque ele não sabe. Segundo, porque ele ainda não vê sentido nisso. Daí a importância, gente, de nós, enquanto escolas, trabalharmos com eles metas que sejam realistas.
Não adianta a gente trabalhar com o ideal no início. Não adianta nós trabalharmos com os alunos de que ele tem que sentar por um período X, fazendo pequenas pausas, mas por um período X, porque ele não vai fazer isso. Então, como é que nós vamos trabalhar com eles? Metas a curto prazo. Então, se hoje ele consegue sentar e focar e trabalhar 15 minutos, nós vamos trabalhar 15 minutos. Depois nós vamos trabalhar meia hora. Depois nós vamos trabalhar 45 minutos. E nós vamos trabalhar com eles a questão das pausas. E por que é importante os pais terem paciência nisso? Porque no momento da pausa, o aluno vai ser orientado a levantar, a sair do ambiente de estudos. E o pai ou a mãe que estiver ali, o adulto, vai poder ficar, mas toda hora você levanta? Como assim? Que raio de estudo é esse? Então, essa família precisa ser orientada quanto às pausas. Ah, mas os pais eles trabalham fora, eles não vão ver que o filho está fazendo pausas. Bom, mas se tiver algum adulto em casa com esse adolescente, se ele não ficar o dia inteiro sozinho, se tiver, beleza. Agora, se não tiver, se tiver alguma pessoa em casa, essa pessoa precisa entender, porque depois vai buzinar na orelha do pai ou da mãe e a mãe vai falar um monte na orelha do adolescente. Entenderam? Então, paciência para que esse processo aconteça. Nós, na escola, vamos trabalhar com os alunos esse planejamento. Esse é o nosso quinto item que precisa ser dito para a família. Mais ou menos o que é esse planejamento, que na verdade é a organização de uma rotina saudável. Por quê, gente? Porque infelizmente hoje, cada vez mais, quando eu vou trabalhar orientação de estudos com os alunos na escola, ou quando eu faço isso no consultório, eu vejo adolescentes com agenda de um mini executivo. Gente, não! Nós, enquanto educadores, precisamos orientar essas famílias. Por quê? Esse é um ponto super importante para trabalhar com eles. Quanta ansiedade, quanta expectativa existe hoje em dia por parte dos pais que é colocado em cima desses filhos e que estão gerando crianças, adolescentes estressados, doentes emocionalmente. E por quê? Por conta da falsa ideia de que quanto antes melhor. De que é preciso potencializar cada vez mais a aprendizagem dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E aí o pai ouve que lá não sei aonde tem uma aula de não sei o que ajuda no raciocínio, vai lá e matricula. Que tocar pandeiro ajuda a melhorar o raciocínio, vai lá e coloca. Que o esporte não sei das quantas ajuda a melhorar a atenção, vai lá e coloca. Para! Os pais precisam ser orientados em relação a isso. Por quê, gente? Porque não é assim. Nós sabemos que hoje em dia, além de tudo isso, nós sabemos que hoje em dia o que está sendo valorizado aí fora não são essas competências técnicas. O que é valorizado hoje em dia, mais do que nunca, são habilidades socioemocionais. E a gente não precisa matricular o nosso filho para aprender empatia. A gente não precisa matricular o nosso filho, a gente não precisa dar aula para que um aluno aprenda o que é respeito. A gente não precisa dar uma aula para que o aluno entenda e desenvolva a competência da comunicação.
Isso tudo é vivido no dia a dia. Está intrínseco ao conteúdo. É vivido em casa. São valores que também são trabalhados em casa. Então, o que os pais precisam entender do planejamento é, primeiro, a rotina tem que ser saudável, que caiba na vida de um adolescente e não de um executivo. Segundo, a importância dessa rotina. Sua família precisa ter horário para comer. A família precisa ter horário para dormir. Pouquíssimas são as famílias, gente, que hoje sentam-se à mesa e fazem uma refeição junto. Eu não estou dizendo que precisa ser toda a refeição, mas e esse momento do compartilhar, do conviver. Quando muito, hoje cada um chega a hora que bem entende, a hora que pode, a hora que sente fome, cata seu prato e vai para a sala assistir televisão. Ainda se todo mundo estivesse comendo ali na frente da televisão, né, junto, não, mas não. Cada um pega a hora que bem entende o seu prato. Não é assim. Essa rotina precisa acontecer para a convivência familiar e é fundamental, gente. Comer também ajuda a aprender. Tem toda uma questão biológica. Dormir, ter horário para dormir. Às vezes você chega na escola, você vê verdadeiros zumbis chegando para a aula. Por quê? Ah, porque fui dormir 4 horas da manhã, porque fiquei jogando, porque fiquei conversando lá. Não pode. E a quem cabe isso? É a família. E os pais precisam ser orientados. Lógico, gente, de um jeito muito tranquilo, muito despojado, mas tem que falar. Ok? Nosso sexto item, gente. Para a execução dessa rotina de estudos, os pais precisam ajudar na organização de um ambiente favorável. Não dá para a gente pensar que qualquer lugar serve. É necessário um local adequado, com uma iluminação adequada, com ventilação adequada, sem muita estimulação auditiva, visual, né? Coisas que vão gerar distração. Ai, mas precisa ser um escritório? Preciso orientar a família que ela tem que ter. Não! O estudante ele pode estudar na mesa da cozinha, se for o caso. Mas não dá para ser no momento em que a mãe está preparando a comida. Não dá para ser logo depois do almoço que está arrumando a louça. Entenderam? Então tem que ser um ambiente que não tenha muita estimulação, pessoas circulando, pessoas conversando, barulho. Um ambiente calmo, um ambiente tranquilo. Não precisa ser nada, um estúdio, não. Mas tem que ser um local adequado. E a família precisa compreender que o horário de estudo, que no horário de estudo do adolescente, todo mundo precisa respeitar. Ele precisa ser respeitado. Ah, eu vou marcar não sei que consulta. Ah, depois você estuda. Não. Aquele é um horário que precisa ser respeitado. Então, evitar ao máximo, lógico, é uma consulta super difícil, só conseguir. Ok, mas sempre que possível, deixar aquele horário, se foi marcado aquele horário, deixar aquele horário. Respeitar isso. Para quê?
porque aquilo tem que fazer parte da rotina. A televisão tem que estar desligada. O celular tem que estar distante, longe, se possível em outro cômodo. Ah, mas eu tenho que fazer uma pesquisa. Legal, faça aí tudo o que tem que ser feito e na hora que for fazer a pesquisa, deixa para o final, depois eu te devolvo. É aí que entra, gente, o papel dos pais enquanto autoridade. Por isso da importância dessa autoridade. Porque é lógico que os filhos não vão entregar o celular de boa. É lógico que eles vão ratear. É lógico que eles vão reclamar. E é aí que entra o papel de autoridade dos pais. Certo? Outra questão, gente, é com relação às interrupções. Isso também precisa ser orientado à família. De ficar levando lanchinho, de ficar levando água, leite. Não! O horário de estudo é sagrado. Não se interrompe. E nesse sentido, eu geralmente oriento os pais a fazerem junto com os filhos um checklist. Ó, o que precisa providenciar antes de estudar? Precisa estar com material para evitar que ele sente e levanta. Precisa ir ao banheiro antes, já precisa pegar sua água, né? Se de repente for lá no final da tarde, se comeu alguma coisa. Então, faz um checklist, pede para os pais trabalharem um checklist com os filhos. Isso ajuda, inclusive, a planejar e se organizar não só para o estudo, mas para a vida. A gente vai fazer alguma coisa, a gente se programa. O que eu preciso fazer antes? Tá? 7º ponto, gente. No momento do estudo, orientar os pais para deixar o filho naquele ambiente, sozinho. Filho, a partir de 4º ano, a criança já tem condição de fazer a sua tarefa sozinha. Aluno de Fundamental 2 e ensino médio, então, não precisa nem falar. Não precisa o pai e a mãe ficar lá lendo com o filho o que precisa ser feito. Lembra? Autonomia. A tarefa já foi explicada em casa pelo educador, desculpa, na escola pelo educador, pelo professor. Então o aluno já sabe o que tem que fazer. E se ele não prestou atenção, porque estava conversando, ele vai ter que se virar também com isso, são consequências das atitudes dele. Então isso precisa ser dito para os pais. Tem pai, infelizmente, que senta ao lado do filho para fazer tarefa com ele. Ai, nós passamos a tarde fazendo tarefa. Como assim nós? Entenderam? Eu falo assim, o trabalho dos pais no início é dar esse suporte. No início, que eu estou falando, 1º, 2º aninho, né, 3º ano, dá esse suporte. Ó, o que você tem de tarefa hoje? Vamos ver o que você tem de tarefa? Explica para mim o que a professora falou para fazer. Acabou. Ah, então, beleza. Então, agora senta e faz. Olha, eu vou ali, qualquer coisa você me chama. Eu vou passar roupa, eu vou... Ou o pai que trabalha fora, não tem que esperar o pai e a mãe chegar em casa para fazer tarefa. Isso é responsabilidade. Os pais não devem ficar no mesmo ambiente em que os filhos estão fazendo as tarefas, que eles estão estudando. Deixar isso muito claro. Tá? Pais, gente, não são professores. Pais são mediadores. O papel deles é outro. Então, no momento da tarefa, teve dúvidas, não entendeu o enunciado, beleza, o pai ainda pode ajudar, mas não entendeu o conteúdo. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar aqui, porque eu também não estou muito, né, não estou sabendo muito bem.
E aí pergunta lá para a professora amanhã e depois, na hora que você chegar, você me conta, porque daí eu também vou querer entender, vou também querer aprender. É isso, é essa jogada. Tem pai, mãe que abre o YouTube para assistir uma aula para explicar para o filho. Ué, como assim? Né? Então, em caso de dúvida de conteúdo, de resolução de um exercício, isso tem que ser marcado e o filho incentivado a levar a dúvida para a escola. Gente, só tem dúvida quem estuda. Quem não estuda não tem dúvida, não sabe nem o que está se tratando. E isso é super importante para o educador. Por quê? Porque dá orientações para a gente de qual está sendo a linha de raciocínio daquele aluno. Então, dúvidas em relação a conteúdo, orientar a família, que é para marcar e incentivar a buscar na escola. 8º ponto, gente, acompanhar de perto as notas. Os pais têm que acompanhar as notas. Nota não é algo que se negligencia, faz parte da vida cobrar aquilo que a gente delega. Os pais precisam entender isso. Eu não estou cobrando que meu filho estude, então eu quero ver os resultados, por pior que sejam, ok? Recompensa, gente, é assim, fundamental para aquisição, para manutenção ou para modificar um hábito, sem dúvida alguma. Mas, em se tratando da vida escolar, essas recompensas são o quê? Elogio, apoio, acompanhamento. Jamais, jamais prêmio ou bem material. Isso precisa ser dito com todas as letras para as famílias. Esse é um erro muito comum, gente. Trocar nota alta por um videogame, por uma ida não sei em que festa, para... já vi de tudo nessa vida. Até pai que pagou viagem, tá? Embora isso possa funcionar, né? Isso é só no começo. Quando a gente associa o bom rendimento com um prêmio, automaticamente eu estou associando isso para o resto da vida em relação a todas as responsabilidades. E isso os pais precisam saber. Hoje, ele consegue garantir a boa nota do filho dele com um videogame, uma hora a mais de videogame por semana. Mas daqui a pouco, essa hora a mais de videogame por semana não vai ser suficiente. Ah, não. Tá, hora de videogame não. O que mais? O que você pode me dar? E aí? O prêmio vai ter que ir aumentando. Por quê? Porque eu estou ensinando aquele jovem, aquele adolescente, de que a gratificação é imediata. E a gente precisa entender, gente, que nem tudo que a gente faz, a gratificação vai ser imediata. Ou melhor, a grande maioria das coisas, né? Agora, elogio pelo esforço, pela dedicação, pelo empenho, isso sim é fundamental. Parabenizar pela conquista, né? Mesmo que seja pequena, o moleque tirou 4, mas ele sempre tirava 1. Gente, isso é uma baita de uma vitória. Isso é uma baita de uma conquista. Então, são pequenos avanços. Isso precisa ser reconhecido. Todo ser humano precisa disso.
em qualquer aspecto da vida. É só a gente pensar na gente. De repente é um corte de cabelo, uma roupa que você colocou, a pessoa fala, nossa, como você está bonita hoje. Isso faz bem. Mostra que as pessoas estão olhando para a gente. Né? Mostra que a gente está sendo valorizada. Então, super importante. Agora, jamais atrelar carinho, amor, afeto com bom desempenho. Ah, não vou conversar com você, porque você foi mal nessa prova. Opa! Não! Não! Tá? E o contrário também, gente. Não adianta castigar, menosprezar, punir, xingar, botar de castigo por conta de mau desempenho. Ao contrário, a punição só serve para comprometer a autoestima. Num outro momento, a gente conversa um pouquinho melhor sobre essa questão das privações. Mas hoje não vai dar. A gente vai conversar sobre isso, né? O privar de numa festa, o privar de... O que isso representa? Mas num outro momento. E aí, gente, para finalizar, para tudo isso funcionar, o óleo que fará essa engrenagem girar tem nome: comunicação. Para todas essas dicas que eu dei para vocês, a importância de trabalhar com a família, a questão da comunicação, né, do diálogo, da adoção e de demonstração de uma atitude positiva. Né? Isso é fundamental, fundamental, ok? Então, gente, o papel da família na formação do hábito de estudo é muito, muito, muito importante. Assim como o nosso, enquanto educadores, no sentido de darmos as ferramentas à família, no sentido de acompanhar e supervisionar. Então, ela vai muito além do simples perguntar se o filho estudou. Eu espero que vocês tenham gostado, que possam aproveitar esse conteúdo. Curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal do YouTube, me sigam nas redes sociais, no Face, no Insta, porque diariamente tem novidades. Tchau, gente. Até a próxima.